Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. O tema de hoje é Os Apóstolos de Jesus. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, estoure esse like de joinhas aí para nós. Isso é muito importante. Inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você quiser adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você quiser assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Segundo os evangelhos que estão nas Bíblias atuais, Jesus passou uma noite inteira orando a Deus, pedindo sabedoria para escolher aqueles que seriam seus seguidores mais íntimos, os chamados apóstolos. Se você abrir a sua Bíblia aí e acompanhar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 16, você vai observar essa ocasião. Naturalmente, era uma decisão muito importante, porque esses homens, eles iriam ser ensinados a continuar o trabalho de Jesus. Eles teriam aquela missão de propagar os ensinos de Jesus, e de fazer discípulos até a parte mais distante da terra, conforme o próprio Jesus disse que eles iriam fazer, segundo registrado em Mateus 28, 19 e 20 e Atos capítulo 1, versículo 8. Obviamente, Jesus procurou escolher pessoas que tivessem certas qualidades, essenciais para liderar a obra tão importante, como qualidades como humildade, mansidão, brandura, autodomínio, modéstia, qualidades que com certeza ajudariam eles ali no relacionamento entre eles e na obra tão grande que havia para eles fazerem. Dentre centenas de discípulos que acompanhavam Jesus, ele escolheu 12. E, pelo visto, segundo a avaliação de Jesus, esses 12 teriam essas qualidades essenciais para continuar o trabalho e divulgar a mensagem de Jesus depois da morte de Jesus. Mas, se nós fizermos uma análise mais profunda das Escrituras, nós vamos observar que Jesus ele foi muito infeliz nessa escolha. Nós vamos ver que, apesar de Jesus ter achado que esses 12 tinham as qualidades necessárias, que eram as pessoas ideais para serem escolhidas como seus apóstolos, nós vamos ver que no decorrer de suas vidas, eles demonstraram atitudes totalmente contrárias às que eram necessárias para esse trabalho. E nós vamos observar que, apesar de Jesus ter ficado uma noite orando, para escolher isso, pensou bem, nós vamos observar que a escolha dele foi totalmente equivocada. Por exemplo, vamos começar o nosso estudo aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 34. Ali, nós vamos observar, se você quiser abrir a sua Bíblia aí e ler, você vai observar que, desde o começo, esses escolhidos apóstolos, eles tinham a tendência de ficar discutindo quem seria o maior entre eles, mostrando aí uma ambição, um orgulho e um egoísmo muito grande. As discussões eram tantas que chegaram até a chamar a atenção de Jesus. Eles ficavam discutindo isso toda hora, todo momento, que, conforme nós observamos em Marcos 9, 33 e 34, isso chamou a atenção de Jesus. E lá diz assim, acompanhei na sua Bíblia. E entraram em Cafarnaum. Então, quando ele estava dentro da casa, fez-se-lhe a pergunta. Jesus fazendo a pergunta para eles. Sobre o que estáveis disputando na estrada? Na discussão deles foi tão ferrenha que chamou a atenção de Jesus.
e depois Jesus perguntou a eles, né, o que eles estavam discutindo. Eles ficaram calados, pois na estrada, olha bem, tinham disputado entre si quem era o maior. Então é isso que nos mostra o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 34. O interesse deles em destaque era tão grande, mas tão grande, que eles chegaram a certa ocasião a perguntar a Jesus sobre isso. Se você olhar aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1, lá diz assim, ó, acompanha aí. Ó. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e disseram, quem é realmente o maior no reino dos céus? Observou? Eles tinham uma obsessão tão grande por isso, que chegaram até a perguntar diretamente a Jesus. Quem era o maior no reino dos céus? Essa obsessão por destaque e essa obsessão por posição, né, pelo visto que não saía da cabeça deles. Porque, segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46, ali diz assim, ó, acompanha aí, Lucas 9, 46. Chegaram então a raciocinar quem dentre eles seria o maior deles. Olha bem, né? Eles sempre raciocinando sobre isso. Essas frequentes discussões, não raro, acabavam em desentendimentos acalorados. Né? Se você olhar em Lucas, capítulo 22, versículo 24, lá diz assim, ó, no entanto, levantou-se também uma disputa acalorada entre eles, sobre qual deles parecia ser o maior. Olha, isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Alguns dos apóstolos chegaram até mesmo a usar certos artifícios para tentar conseguir uma posição maior, né? Uma posição maior para com respeito aos demais apóstolos. 2 deles, olha bem, chegaram a usar um esquema muito suspeito. Segundo relatado em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 21, eles usaram a própria mãe para tentar fazer com que Jesus desse a eles uma posição de destaque, uma posição acima dos demais apóstolos. Segundo Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 21, lá diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 21. Lá diz, aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, prestando homenagem e pedindo-lhe algo. E ele disse, né, Jesus, o que queres? A isso a mãe deles disse, né, manda que esses 2 filhos meus se assentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora note, né, o ardil, né, que eles arquitetaram aí. Né? Falei assim, não, vamos jogar nossa mãe lá, que ela vai comover o mestre e ele vai dar para nós essa posição de destaque, né, no reino. Um de nós vai ficar à direita de Jesus e o outro à esquerda. Então você veja que ponto chegavam os apóstolos nessa tentativa, nessa disputa, né, desenfreada, né, nessa ambição, nesse desejo egoísta por destaque. Agora imagine a confusão que deu isso aí quando os outros 10 apóstolos ficaram sabendo, né, desse ardil criado por esses 2, né, usando a própria mãe. Segundo o relato de Mateus, no capítulo 20, versículo 24, veja qual foi a reação dos outros 10 apóstolos. Diz assim, ó, quando os outros 10 ficaram sabendo disso, indignaram-se com os 2 irmãos. Né? Eles ficaram enfurecidos. Realmente, a gente percebe, ao analisar a Bíblia com mais profundidade, que os apóstolos tinham realmente essa obsessão por destaque, né? E por ter uma posição maior que o outro. Essas constantes discussões que eram movidas por orgulho, por ambição, por egoísmo, com certeza devem ter entristecido muito a Jesus, que, segundo o relato, ficou a noite inteira orando, né, pensando bem, para escolher bem, e com certeza ele ficou muito decepcionado com essa escolha ao ver essas reações desses 12 apóstolos escolhidos. O famoso apóstolo Pedro,
é um outro clássico exemplo de como os apóstolos decepcionavam constantemente a Jesus. Embora ele fosse um dos primeiros discípulos de Jesus, né, e embora sempre estivesse em evidência entre os apóstolos, Pedro foi um dos seguidores que mais decepcionou a Jesus. Numa certa ocasião, Jesus explicou aos discípulos que ele teria que ir a Jerusalém e sofrer na mão dos líderes religiosos e, por fim, seria morto e ressuscitado, supostamente, no terceiro dia. Quando Pedro ouviu isso, ele tentou, né, censurar Jesus ali, né? Ele falou para Jesus que não, né? Se você acompanhar aí no relato de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23, você vai ver, né? Note aí, faça a leitura do relato aí na sua Bíblia. Você vai observar, né, que Cristo fala isso, que ele tinha que ir lá e tal, né, que ele teria que morrer à mão dos principais sacerdotes, e Pedro começa a censurá-lo, dizendo: "Sê benigno contigo mesmo, Senhor. Não terás absolutamente tal destino." Mas veja qual foi a reação de Jesus. Jesus, voltando as costas, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens." Observou? Então, Pedro, ele todo afoito, né, já foi logo falando para Jesus: "Não, você não precisa disso não, né? Você tem que ser benigno contigo mesmo, você não precisa ter esse fim, né?" E Jesus, mais do que depressa, né, dá um corte em Pedro e fala assim: "Sai para trás, Satanás." Quer dizer, chamando Pedro de Satanás. Quer dizer, de uma pessoa que estava se opondo a ele, né, uma pessoa que estava sendo um obstáculo para Jesus, né? E chega a falar que Pedro estava sendo uma pedra de tropeço para ele. Já imaginou, né? Então, veja que Jesus, provavelmente, conforme esse relato demonstra, ele ficou profundamente decepcionado, né, com o apóstolo Pedro, que era um que ele tinha muita expectativa, né? Era um apóstolo que ele esperava muito dele, mas constantemente esse apóstolo o decepcionava. Pedro mostrou uma prepotência, um sentimento de superioridade sobre os outros 11 apóstolos, numa outra ocasião, quando ele declarou que, embora todos os outros pudessem tropeçar em relação a Jesus, ele nunca faria isso. Ele afirmou de forma toda soberba, né, arrogante. Ele falou assim: "Mesmo que todos os outros tropecem e te abandone, eu jamais faria isso." Ele até declarou que estaria disposto a ir para a prisão ou até mesmo morrer com Jesus. É interessante que os outros apóstolos também, depois que Pedro fez isso, porque eles ficavam naquela disputa de saber quem era o maior entre eles, quem tinha uma posição melhor, a hora que Pedro falou isso, eles correram atrás também, afirmando que também, se fosse preciso, que eles também morreriam, né? Eles morreriam junto com Jesus. Mas o relato da Bíblia diz que Pedro fez isso de primeiro e de uma maneira mais intensa do que os outros. Foi aí que Jesus fez a famosa predição, né, dizendo que Pedro negaria a ele 3 vezes. Esse interessante relato, né, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 a 35, aonde Jesus fala para Pedro que, apesar de toda aquela confiança dele, ele ia traí-lo por 3 vezes. Você pode acompanhar na sua Bíblia esse interessante relato. Apesar de toda essa confiança de Pedro, né, se nós acompanharmos o decorrer da história, quando eles chegaram ali no jardim de Getsemane, na última noite da vida de Jesus, né, estavam ali perto de Jesus Pedro, Tiago e João, num lugar ali onde Jesus começou a fazer uma oração fervorosa, e eles estavam próximos. E se você observar no relato de Mateus capítulo 26, versículo 36 a 45, ali os apóstolos acabaram dormindo, né? Jesus ali todo angustiado, né, em agonia, fazendo aquela oração mais fervorosa,
e Jesus pediu que eles ficassem orando também, e eles dormiram. E visto que Pedro foi o que, né, naquela ocasião anterior, né, afirmou, né, com todas as letras, que ele ia com Jesus até o fim, que ele jamais ia abandonar Jesus, que ele, se precisasse até morreria junto com Jesus, mostrando toda aquela disposição, né, mostrando toda a confiança. Provavelmente por isso é que Jesus, né, ao ver que ele estava dormindo, chegou nele, né, e fez a seguinte pergunta. Né? Ó, ele diz assim: não pudesses vigiar comigo nem mesmo por 1 hora? Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Né? Mas a pior decepção ainda estava por vir. Né? Essa não era a pior decepção. Né? Depois que Jesus foi preso, todos os apóstolos abandonaram. Né? Todos. Você vê que lá atrás todos eles estavam confiando. Não, nós estamos contigo, nós estamos até o fim, se precisar a gente morre com você. Mas a hora que o negócio ardeu mesmo, todo mundo ó, sumiu. Inclusive o todo confiante e soberbo Pedro. Né? Só que, segundo o relato de Mateus capítulo 26, se você ler o capítulo inteiro, você vai observar que depois de algum tempo, Pedro resolveu seguir a turba que prendeu Jesus a uma boa distância. E ajudado por um outro discípulo, né, que o acompanhou até a residência do sumo sacerdote, Pedro ele conseguiu entrar no pátio, né, da casa do sumo sacerdote, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15 e 16. E ele não ficou ali num canto escuro, né, discreto, se escondendo, não. Ele foi se aquecer junto ao fogo. E a luz do fogo possibilitou que as outras pessoas lhe reconhecessem ele como um companheiro de Jesus. Né? E o sotaque galileu dele aumentou ainda mais as suspeitas. Então, nessa ocasião, né, as pessoas falaram: olha, é você que ficava andando com ele, né? Você era um dos seguidores dele, né? E ele começou a negar Jesus. Não, eu nem conheço esse homem, né? Se você observar em Mateus 26, capítulo 26, versículos 69 a 75, lá ele nega Jesus por 3 vezes. Não foi nenhuma nem duas, não, foi 3. Quando ele foi acusado de ser seguidor de Jesus, ele, além de negar, ele falou com todas as letras que jamais conheceu esse Jesus. Chegou até mesmo a praguejar, né? O relato diz que ele chegava a praguejar com veemência a sua negação. Né? Porque o relato diz assim, ó, ele principiou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E foi nessa ocasião que, em uma parte da cidade, o galo cantou, né, pela segunda vez. E, pelo que parece, Jesus, que estava ali na casa desse sacerdote, né, foi levado para um lugar ali onde ele podia ver Pedro, né, e Pedro viu ele. E aí ele olhou para Pedro, né, o todo confiante Pedro, né, que disse que jamais ia negar Jesus, negando Jesus e praguejando e jurando para tudo quanto é santo ali, jurando pela própria mãe dele, se fosse necessário, que ele não conhecia Jesus. Que decepção, hein? Já pensou? A hora que Jesus olhou para ele ali, segundo o relato, houve aquela troca de olhares ali, e ele naquela negação tão veemente, né? O antes todo confiante e soberbo Pedro negando descaradamente a Jesus, inclusive olhando nos olhos dele. Então, realmente, com certeza, nesse momento, Jesus ele se arrependeu muito de ter escolhido esse homem para ser um apóstolo. Né? Segundo o relato bíblico, depois da morte de Jesus, né, e depois da suposta ressurreição de Jesus, Pedro se encontrou com Jesus no mar da Galileia.
E ali, segundo o relato bíblico, Jesus resolve perdoar Pedro e dá a Pedro a responsabilidade de cuidar dos discípulos de Jesus. Mas mesmo nessa ocasião, né, uma ocasião onde eles estavam ali, né, fazendo as pazes, né, discutindo a relação deles, aparando as arestas, fazendo as devidas pedidos de perdão. Mesmo nessa ocasião, né, de reconciliação, Pedro não perde a oportunidade de irritar Jesus. Né? Depois que Jesus predisse como seria a morte de Pedro, curioso demais, intrometido nos assuntos dos outros, pergunta como seria a morte de João. Fala assim: "E João, você está falando como que eu vou morrer? E o João aí, como é que vai ser a dele?" Aí, nesse momento, Jesus perde a paciência novamente com Pedro e responde de maneira ríspida para ele. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Jesus diz assim, ó: "Se for a minha vontade que ele permaneça até eu vir, de que preocupação é isso para ti?" Olha você ver. Mesmo nessa ocasião de reconciliação, Jesus dá mais uma patada em Pedro. Então você vê que Pedro não perdia uma chance para irritar o mestre e para tirar ele do sério. Pelo visto, Pedro não era uma pessoa muito fácil de se lidar. Por quê? Nós sabemos disso. Porque, segundo os relatos da Bíblia, ele não só constantemente ficava irritando Jesus, né, e tirando ele do sério, mas os outros apóstolos também constantemente ele ficava em conflito. A Bíblia, inclusive, relata uma ocasião em que ele irritou e decepcionou profundamente o apóstolo Paulo. O famoso apóstolo Paulo. Uma certa vez, Paulo ele repreendeu fortemente a Pedro, que ele chamou de Cefas, né? Que era um outro nome de Pedro, um outro nome que ele era conhecido, né? Cefas. Segundo o relato de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14, ali deixa claro, se você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Ali nós observamos que Paulo fala claramente de uma certa ocasião em que ele repreendeu fortemente a Cefas, ou Pedro, né? Face a face, na frente de todos, chegando a chamar ele de fingido, né? Porque na ocasião Pedro se envergonhou de comer e de se associar com os cristãos gentios. Os cristãos gentios eram aqueles cristãos que haviam se convertido e que não eram judeus, né? Que eram das outras nações, que os judeus chamavam de gentios, né? Qualquer pessoa que não fosse da nação dos judeus era chamado de gentio, né? Então aquelas pessoas, os gregos, os romanos, né, os egípcios, todas aquelas nações ali em volta, as pessoas daquelas nações que se converteram ao cristianismo eram chamados de cristãos gentios. E, segundo o relato de Gálatas 2, 11 a 14, né, Pedro ele tinha vergonha de ficar com esses cristãos gentios quando os cristãos judeus chegavam. Inclusive, ele cita uma ocasião específica quando certos cristãos judeus que vieram da parte de Tiago, que é considerado o Tiago, né, irmão de Jesus, né, que era um dos alicerces da primitiva congregação cristã, segundo a Bíblia, ele enviou, né, esse Tiago enviou certos cristãos judeus. E antes desses cristãos judeus estarem ali, Pedro comia normalmente com os cristãos gentios. Mas na hora que chegou os cristãos judeus, ele ficou sem graça, né? Ele se sentiu constrangido e não se sentava mais à mesa com eles. E Paulo virou na cara dele e falou: "Só você é um fingido, porque você, quando os enviados de Tiago não estavam aqui, você ficava aqui no meio, né, dos gentios. Agora que eles chegaram, você fica aí separado", né? Então, isso irritou profundamente o apóstolo Paulo, né, que chegou até mesmo a registrar essa desavença. Se você quiser confirmar aí na sua Bíblia, está registrado
na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Brigas e desentendimentos eram algo comum entre os primitivos cristãos. E na Bíblia nós encontramos diversas passagens que mostram isso. Por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 3, ali nos relata uma experiência entre duas cristãs chamadas Evódia e Sintique. Elas eram cristãs experientes da cidade de Filipos, né? E pelo visto tiveram ali uma forte discussão, né? E chegaram até mesmo a não falar mais uma com a outra. Estavam brigadas mesmo. A briga foi feia. E foi uma briga tão feia, né? Uma briga assim que causou tanta comoção que o escritor da carta aos Filipenses, que era a cidade, né, ali, Filipos, que quando fala assim, carta aos Filipenses, então isso quer dizer que é uma carta que foi enviada aos cristãos ali que moravam na cidade de Filipos, né? Quem morava na cidade de Filipos era considerado um filipense, né? Então, quando fala carta aos Filipenses, é uma carta direcionada aos cristãos ali daquela comunidade. Então, o escritor dessa carta, ele viu, a briga foi tão feia que ele viu a necessidade de citar diretamente as duas, aconselhando que elas resolvessem a diferença entre elas. Está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 2 e 3, onde ele fala claramente, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ó, exorta Evódia e exorta o Sintique a serem da mesma mentalidade do Senhor. Sim, solicito também, genuíno companheiro de julgo, que persistais em auxiliar essas mulheres. Então veja que a briga não foi fácil não, né? Foi uma briga feia e que chegou até mesmo a induzir o escritor da carta aos Filipenses a colocar esse assunto ali para que fosse resolvido. Então realmente foi um desentendimento muito feio entre essas duas cristãs. Numa outra ocasião, surgiu um problema também, só que agora entre o apóstolo Paulo e seu companheiro de viagem Barnabé. Quando eles estavam para partir em sua segunda viagem missionária, Barnabé queria levar com ele seu primo Marcos. Contudo, Paulo não queria que Marcos fosse, visto, segundo Paulo, que Marcos tinha deixado eles durante a primeira viagem missionária e voltou para casa. Então, Paulo achava que ele não agiu corretamente, né? O fato de Marcos ter abandonado eles na primeira viagem missionária, ter ido embora no meio da viagem, então, para Paulo, isso aí era um indício de que ele poderia fazer isso novamente, né? E não era assim de total confiança, né? E ele preferia não levá-lo. Já Barnabé já pensava diferente, né? Achou assim, não, ele provavelmente ele nos abandonou, ele teve os motivos dele, mas agora ele está mais decidido, com certeza não vai nos abandonar mais. Então, Barnabé quis dar uma segunda chance para o rapaz. E os dois começaram a discutir se leva ou não leva o Marcos, né? E essa discussão foi aumentando até o ponto que está registrado aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo 37 a 40. Veja a que ponto chegou essa discussão. Diz assim, ó, em vista disso, houve um forte acesso de ira, de modo que se separaram um do outro. Olha bem. Eles começaram a discutir se levavam ou não Marcos, e essa discussão foi ficando acalorada, foi aumentando a tal ponto que eles chegaram a ter, segundo o relato de Atos 15, 37 a 40, um forte acesso de ira. Eles ficaram irados um no outro. E resolveram se separar, porque senão eles iam acabar entrando em luta física, devido ao desentendimento, ao nervosismo que eles estavam. E eles realmente se separaram, e segundo o relato bíblico, cada um seguiu o seu caminho, né? Pelo visto, isso não foi uma pequena altercação, né? Mas, porque a frase que a Bíblia usa, forte acesso de ira, né? Isso indica algo realmente
uma briga grande, né? Não é uma briguinha comum. Então, é mais um relato, né, de confusão, de altercação entre os discípulos de Jesus. A Bíblia contém vários desses relatos. Então, a gente analisando assim esses relatos bíblicos, a gente vê que a brandura, o autodomínio, a mansidão, a modéstia não eram as qualidades mais destacadas dos primeiros seguidores de Jesus. Pelo contrário, né? Eles eram pessoas que constantemente estavam se envolvendo em confusão, em discussão, né? Brigando para ver quem era maior, como nós vimos os discípulos de Jesus, né? Muitos que se diziam confiantes, que iam com Jesus até a morte, na hora H, como a gente viu, todos os apóstolos abandonaram Jesus, inclusive o todo confiante Pedro, que depois ele seguiu Jesus e lá dentro da casa do sumo sacerdote, no pátio, ele negou Jesus 3 vezes, inclusive até olhando para Jesus na última negação, né? Praguejando veementemente, dizendo que não conhecia esse homem, jurando que não conhecia, né? Nós vimos aí discussões dos apóstolos constantemente irritando Jesus, Jesus até dando respostas grosseiras a eles, né? Nós vimos aí discussões entre os próprios apóstolos, como Pedro e Paulo, né? Paulo chamando Pedro de fingido, né? Uma pessoa fingida, né? Falou na frente de todos ali, né? Apontou o dedo na cara dele, né? E falou, você é um fingido, né? Nós vimos a discussão entre mulheres, né? Como Evódia e Síndique, lá na cidade de Filipos, que chegou até ser necessário o escritor da carta aos Filipenses citar esse caso para que elas fizessem as pazes ali, que estava ficando feia essa briga delas, né? O próprio apóstolo Paulo com Barnabé na questão de Marcos, né? Então esses são alguns relatos que nós estamos mencionando aqui, justamente para mostrar isso, né? Que apesar de Jesus ter orado lá na montanha, pensado, raciocinado, né? Meditado, né? Com calma para ver quais os apóstolos que ele ia escolher, né? Logicamente procurando pessoas que tivessem qualidades necessárias, né? Como mansidão, autodomínio, né? E lealdade, mas a gente percebe que ele pensou, né? Meditou durante uma noite inteira, mas as escolhas dele realmente não foram escolhas muito felizes, né? Escolheu pessoas que o decepcionavam constantemente, né? O traíram, negaram ele, né? Então, assim, a gente percebe que mesmo a Bíblia tentando dar um ar assim, romantizado na história, porque a gente sabe, como eu já falei em outros vídeos, né, que esses evangelhos que nós temos hoje, esses 4 relatos, é apenas uma pequena amostra da quantidade de relatos que havia nos primeiros 300 anos do cristianismo. Haviam dezenas, até mesmo centenas de relatos biográficos de Jesus, e que com o tempo eles foram caindo no desuso, né, devido a uma questão política, devido ao imperador Constantino, em 325, no Concílio de Nicéia, tentar unificar o cristianismo, né, para que o cristianismo fosse a religião do império. Então ali ele foi descartando centenas de outros relatos biográficos de Jesus, de outros evangelhos, e escolheu esses 4, que com certeza foram escolhidos a dedo, né? Foram filtrados, né? Foram amaciados, porque se nós observarmos os outros evangelhos, se nós pudéssemos ver esses outros evangelhos, com certeza a gente ia ver muito mais relatos assim, mostrando a verdadeira face dos discípulos de Jesus, né? Suas constantes brigas, desentendimentos. Mas nesses 4, com certeza ele escolheu aqueles que apresentavam os apóstolos de uma maneira mais favorável, né? Mais branda, né? Mais macia, né? E com certeza também com o tempo eles foram modificando, né? Foram dando uma maciada no relato. Então, mesmo assim, né? Com esses relatos que nós temos hoje, a gente percebe aqui e acolá, se a gente fizer um estudo mais pormenorizado, se a gente fizer um escrutínio mais profundo, a gente consegue achar, né? Indícios aqui e ali, né, mostrando realmente como que era, né, o relacionamento entre os apóstolos, entre os cristãos do primeiro século, né. E, graças à arqueologia, hoje tem se achado alguns desses evangelhos perdidos,
como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, né, Evangelho de Judas e muitos outros que os arqueólogos nas suas escavações têm descoberto, né? Manuscritos que se preservaram, e a gente está podendo ver essa outra face, né? Do relacionamento e da vida dos apóstolos e dos discípulos nos primeiros séculos do cristianismo. E com certeza nós esperamos que mais possam ser achados para que a gente tenha uma visão maior e mais ampla de como que era os primeiros anos do cristianismo, a formação do cristianismo, né? Porque hoje a gente tem apenas uma pequena amostra e que ainda foi, né, devidamente peneirada, né, amaciada, suavizada, refinada, né, escolhida a dedo. Mas como nós vimos aqui, mesmo assim, a gente ainda consegue achar alguns indícios de como realmente eram os apóstolos no início do cristianismo e como que era o relacionamento entre eles. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje, né? Se você gostou, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, vamos relembrar que isso é muito importante. Não esqueça de dar o like aí no vídeo, viu? Dê o like aí, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente e acione o sininho de notificações, porque toda semana a gente está fazendo um vídeo analisando profundamente um assunto bíblico. E se você acionar o sininho, assim que a gente subir o vídeo, você é notificado e você pode assistir o vídeo. Todos esses assuntos que nós analisamos aqui são tirados aqui do meu livro. Então, relembrando mais uma vez, se você quiser aprofundar mais no assunto, saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né, onde você pode adquirir o meu livro e aprofundar mais nos assuntos aqui que nós falamos aqui nos vídeos. E se você quiser assistir os outros vídeos da série, nós já fizemos mais de 30 vídeos, né, eu também sempre deixo aqui na descrição do vídeo os links para que você possa assistir os outros vídeos. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.